Está se alimentando bem, está fazendo a sua atividade física, está dormindo bem, está pronto para ser aprovado no concurso público, está fazendo tudo certinho? Ótimo, está estudando? Ótimo. Agora, só falta uma coisa, não é? Se inscrever e ir fazer a prova. Ah, Alan, mas eu não quero fazer aquela prova porque eu não me preparei, eu não estudei como eu deveria. Eu não vou fazer mais, eu até me inscrevi, mas eu não vou fazer mais aquela prova porque posso ir mal de repente. Você precisa ir fazer a prova. Você quer ser aprovado em algum concurso, em alguma dessas provas? Você precisa fazer as provas. E eu vou lhe dizer um reforço aqui para você que ainda não, se você ainda não se convenceu de que você precisa fazer provas, então aí já não sei mais o que eu posso lhe dizer. Meus amigos, além de você aprender a lidar com vários fatores e ter a possibilidade de passar no concurso público fazendo provas, mesmo não estando estudando para aquele concurso, eu vou lhe dizer aqui, lhe dar vários exemplos do porquê você precisa se inscrever e fazer as provas. Vamos lá. E até para você que é iniciante, vai ser bom você entender isso, ter essa noção. Olha só. Primeiro ponto do porquê você precisa fazer provas de concursos. Faltosos à abstenção. Aquele número de concorrentes, na hora da prova, meus amigos, 40% não vai fazer a prova. Alguns 50%. A gente tem exemplo de vários concursos que estão ocorrendo aí, e até porque são muitos concursos na praça, ocorrendo um atrás do outro, e a maioria dos concurseiros, às vezes, ou não estão focados totalmente, e aí tem vários concursos para fazer, e acabam se dedicando mais para não, eu não vou fazer esse outro aqui. Em alguns casos deixam até, não, eu não vou fazer porque eu vou me dar mal e tal, o que está errado, né? Porque o correto é você ir fazer as provas, né? Todas as provas possíveis que você conseguir fazer. Vamos lá. Eu sempre digo para os meus amigos concurseiros que, assim como na vida, nos concursos, tudo pode acontecer. E são esses exemplos, esses pontos que eu vou falar para você. O primeiro eu já falei, faltosos, abstenção. Você tem um exemplo aí do TSE, por exemplo, que teve, se não me engano, 40% de abstenção. E vários outros concursos. A maioria dos concursos estão tendo aí 30%, 40%. Eu ouso dizer até em alguns 50% de abstenção. As pessoas se inscrevem, a metade ali não está estudando de fato e na hora não vai fazer a prova. Então, meus amigos, primeiro ponto, abstenção. Segundo ponto, anulação de concurso. E aqui, falando de anulação, tem muitos pontos que você deve levar em consideração. E por isso, pensar assim, eu vou me inscrever e vou fazer essa prova, porque se caso anular, e aí tem vários pontos que eu vou falar, eu vou de certa forma me beneficiar. É claro que há alguém que fez a prova e foi aprovado, se saiu muito bem e aquela prova foi anulada, é claro que ele vai se prejudicar. Mas eu estou falando aqui com a grande maioria, porque é a maioria que não é aprovada, né? Então você vai pensar dessa forma estrategicamente. Alan, você está me dizendo que agora eu tenho que pensar dessa forma, que eu vou me inscrever, fazer a prova, não vou nem estudar e eu vou esperar que isso aconteça para eu ser aprovado? Não, não estou dizendo isso. Eu quero lhe dizer é que você tem que pensar de forma estratégica. Você se inscreve, vai fazer a prova e sabendo que tudo pode acontecer. E se algo acontecer, você vai se beneficiar disso. Porque, meus amigos e minha amiga concurseira, existem coisas que estão fora do seu controle nos concursos públicos. Vários fatores. Até na hora das nomeações, que a gente vê aí tantos exemplos de não está autorizada a nomeação, vamos aqui suspender, vamos segurar um pouco, vamos liberar. Então,
existem muitos fatores que você não tem controle. Então, se caso acontecer alguma coisa, você só vai esperar e lidar com isso que ocorreu. Então, faltosos é uma delas, anulação. E aí, dentro de anulação, um concurso ele pode ser anulado por vários fatores, não é mesmo? Então, digamos que um concurso anule a prova por inteiro. Houve aquela prova, aquele concurso, daquele órgão, e foi anulado. Primeiro ponto. E aí eu lhe digo isso por experiência própria, de fazendo concursos há alguns anos. Eu lhe digo que quando um concurso é anulado, aquela concorrência, meu amigo, o órgão ele remarca ali a prova, aquela concorrência ela cai pela metade por vários fatores. Muitos concurseiros desanimaram, muitos tinham uma programação outra da sua vida, e muitos estavam morando em outra cidade e aí não vão poder viajar. Muitos já gastaram muito ou com o cursinho ou com a passagem e aí não vai poder mais. Então são vários fatores pelos quais após aquela anulação as pessoas não vão fazer aquela segunda prova. Isso eu lhe digo por experiência, eu lhe digo por uma percepção minha, e eu lhe digo de todo o coração isso, tá? Então, cai pela metade. Eu sempre digo para os meus amigos, eu uso dizer que cai por 50%, cai pela metade o número daqueles inscritos inicialmente, daqueles concorrentes. Esse é o primeiro ponto da anulação. O segundo ponto, o que pode ser anulado? Dentro de uma prova, de um concurso, pode ser anulado, digamos que aquele órgão tenha 5 cargos fazendo naquele dia. Além de o concurso ser anulado por algum motivo, por algum fator, pode ser anulado apenas um cargo. E de repente pode ser o cargo que você está fazendo a prova. Então, Alan, eu estou esperando, vou fazer a prova esperando que aquele meu cargo seja anulado. Não. Mas se acontecer, se ocorrer do seu cargo que foi anulado, foi algo que estava fora do seu controle e que você agora se beneficiou ou vai se beneficiar disso. Então, pode anular um cargo, pode anular, meus amigos, a prova objetiva dos conhecimentos, a prova objetiva, e pode anular a prova discursiva, e dentro da prova objetiva pode anular apenas a prova de conhecimentos básicos, e pode também anular a prova dos conhecimentos específicos. Então, eu já fiz várias provas de concursos que já ocorreu isso. Por isso que eu estou lhe falando isso. Já fiz prova que anulou só a prova discursiva. Um exemplo último foi o concurso do TRT 8. Já tiveram provas que anularam apenas os conhecimentos básicos, apenas os conhecimentos específicos. E olha só, recentemente teve uma prova que da redação foi anulado apenas um dos aspectos. Você sabe que, dependendo da banca, exemplo da Sebrasp, que pede ali na redação, na discursiva, às vezes 2 aspectos, 3 aspectos, 4 aspectos, e pode ocorrer de se anular apenas um aspecto da discursiva. Então, tudo pode acontecer. Concurseiro, entenda isso. Tudo pode acontecer. E aí eu lhe digo de coração isso. E aí você tem que, além de estudar, pensar dessa forma estratégica. Estar preparado para o que acontecer. Tudo bem? Terceiro ponto. Falando aqui, né? Falei dos faltosos, falei da anulação. Agora, suspensão. É outro ponto que você não tem controle, que lá na frente pode acontecer. E aí? A questão da suspensão pode ser antes, pode ser durante, pode ser depois. Como assim? Antes, abriu o concurso, você se inscreveu, começou a estudar e por algum motivo a prova foi suspensa. Aquele concurso suspendeu. Existem vários, eu não vou lembrar aqui, mas existem vários exemplos
que eu já vivenciei de concursos que foram suspensos. E aí é algo que aconteceu e você vai se beneficiar, porque o concurso suspendeu e agora você tem mais tempo para estudar, por exemplo. Então, suspensão até de depois que quando o concurso terminou o concurso, foi homologado e aí por algum motivo o concurso foi suspenso e agora vai demorar a sair as nomeações. Então, esse é um outro exemplo. Digamos que você está fazendo uma graduação e você ainda não terminou. E com isso que agora o concurso foi suspenso, você tem agora um tempo maior para terminar e de repente lá na frente ser chamado naquele concurso. Um grande exemplo aí de suspensão foi a pandemia. Tiveram vários concursos, se não todos, que tiveram as nomeações, o prazo de vigência suspendido. O prazo de vigência foi suspenso. Não podia, e aí o prazo foi estendido, né? Não podia nomear, houve ali uma suspensão para não haver nomeações. Você vai lembrar, né? Então agora um outro ponto, adiamento. Por vários motivos, uma prova, por exemplo, ela pode ser adiada. Recentemente você viu aí TSE, foi, se eu não me engano, foi adiado 2 vezes, né? Remarcaram uma prova, remarcaram novamente. Teve Codevasf, teve, se eu não me engano, CNU. Então veja o exemplo do CNU, o problemão que está ocorrendo aí. E, ou seja, porque tudo pode acontecer. Então, esses são alguns dos exemplos e outros exemplos agora, outros pontos também que pode acontecer. Você pode, lá na frente, como eu já expliquei em um outro vídeo que eu fiz aqui, você passou ali no concurso e lá na frente você pode ser nomeado. O que eu falei é que eu não tinha ficado dentro dos classificados e por algum motivo, lá na frente, alguém entrou com uma ação no MP e eu fui recolocado para dentro da lista, tá? Então veja, algo que estava fora do meu controle e que aconteceu. Então eu tive essa possibilidade. Então, mas eu me inscrevi e fiz a prova. Então, por isso que eu digo, você só precisa se inscrever e fazer a prova. O restante, o que vai acontecer depois, você não tem controle. Mas por isso é importante você fazer as provas. Outro ponto, você ali não ficou na lista dos classificados, dos aprovados classificados. Ou seja, você ficou na lista dos aprovados não classificados. O que pode acontecer? A gente teve exemplo de muitos concursos aí que tiveram as nomeações autorizadas daquele pessoal que estava aprovado não classificado. Os excedentes, a gente teve exemplo aí na Receita Federal, se não me engano no INSS e também PF ou PRF, não lembro agora. Estou lembrando aqui, tentando lembrar. Mas apenas para lhe dizer, eu lhe falei aqui esses pontos, esses exemplos de tudo que pode acontecer no concurso, durante e após, e até recentemente eu vi na internet alguém que após passado muitos 5, 6 anos depois do concurso já ter encerrado a validade, por algum motivo, algum erro, não sei, essa pessoa ela foi nomeada. Eu não me recordo agora, eu fui procurar na internet, mas eu não encontrei, mas eu vi essa reportagem. E você vê que até assim depois, por conta por exemplo, da pandemia, até recentemente, depois de alguns anos, algumas pessoas sendo nomeadas em concursos que ela nem lembrava mais. Tudo por quê? Porque ela se inscreveu e fez a prova. Então é por isso que eu reforço e lhe digo: se inscreva e faça
provas de concurso. Você vai aumentar aí as chances de ser aprovado, porque tudo pode acontecer. Você vai estar treinando muito mais e você tem a possibilidade de ser aprovado. Então, se você gostou desse vídeo, curta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe e envie lá para o seu concorrente. Vamos ver se você vai enviar para o seu concorrente, que não existe na verdade, o concorrente é você. Meus amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo.